Amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. É um privilégio e grande alegria, meus irmãos, a pastorear essa igreja tão amada pelo Senhor. E desta feita, eu gostaria de dar continuidade ao nosso sermão em 1 Pedro. Gostaria que você abrisse comigo 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver, continuar de onde paramos o sermão, versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, abra comigo, versos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, diante da tua gloriosa presença nos achegamos, Senhor, como teu povo, teu rebanho, não, sabendo que não somos uma ovelha que não tem pastor, Pai. Nós temos o Senhor, Pai, nosso supremo pastor, Pai, que cuida de nós, que se compadece, que se importa com o seu povo, que está sempre a interceder por nós. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado por amar a tua igreja e ter dado a tua vida por ela. Abençoa-nos, ó Deus, e nos enche, ó Deus, de esperança nesse mundo caído. É o que nós te rogamos. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós introduzimos esse sermão da domingo anterior e nós tratamos que, em primeiro lugar, que os cristãos vivem em um mundo hostil. Nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos dispersos, né? Nós vimos toda essa questão introdutória. A nossa vida aqui é passageira. Nós passamos por muitas lutas, por muitas coisas, mas devemos nos lembrar disso, que somos peregrinos nesse mundo. E em segundo lugar, meus irmãos, veja, os cristãos devem viver com esperança nesse mundo hostil. A esperança bíblica, ela não é como a esperança do mundo. A esperança do mundo é incerta. Na melhor das hipóteses, a esperança bíblica é certa, porque é uma promessa do Deus que não pode mentir. Na saudação de abertura, irmãos, Pedro apresenta três razões de como viver com esperança nesse mundo hostil. A primeira delas é que podemos ter esperança porque fomos escolhidos por Deus. Ele diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa carta foi escrita para os eleitos de Deus. Eles são descritos aqui como não pela situação temporal, mas por suas condições espirituais. Os cristãos são eleitos de Deus não por acaso ou planejamento humano, mas pela escolha soberana e incondicional do eterno Deus. É importante notar que a palavra eleito, ela vem logo depois da expressão Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E antes de, no ponto, Galácia, Capadócia. Ela foi colocada no início para dar ênfase. Pedro declara que o nosso relacionamento com Deus não depende de nossas forças, mas da graça de Deus. Assim podemos buscar a Deus durante os tempos de perseguição, porque Ele é soberano para salvar e guardar os seus filhos. Este reconfortante tema, irmãos, da soberania de Deus percorre toda a carta, no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5. O apóstolo reitera esse conceito, então, no capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz 1 Pedro 2,9. Pedro faz alusão ao Antigo Testamento, em que o verso deixa claro que Deus havia soberanamente escolhido a Israel. Ele diz, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus.
O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra, diz Deuteronômio 7,6. E diz também o salmista: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A escolha de Deus é segundo, kata, em grego, ou de acordo com sua presciência. E a palavra presciência, prognosin, significa mais do que uma visão passiva, que contém a ideia de tendo em conta o favor. A mesma palavra é usada no capítulo 1, verso 20, sobre Cristo, que ele foi escolhido pelo Pai antes da fundação, antes da criação. O Pai fez mais do que apenas saber sobre o seu Filho à frente do tempo. Ele conhecia completamente. Assim, Deus escolheu todos aqueles a quem ele concentrou a sua atenção, por sua graça, não por causa de seu mérito. No entanto, essa verdade, irmãos, reconfortante, de que Deus nos escolheu para a salvação, ela tem sido muito prejudicada por aqueles que dizem sim, mas ele diz que Deus nos escolheu de acordo com sua presciência. Então essas pessoas ensinam que a eleição significa que Deus olhou para baixo, através da história, passado, presente e futuro, e ele viu quem acreditaria nele e colocou o nome dos que creram no livro da vida. Porém, interpretar o termo presciência dessa forma possui pelo menos dois problemas, irmãos. Vejamos. O primeiro problema é que esse tipo de interpretação torna o plano do eterno Deus soberano, dependente da vontade do homem. Pensar que Deus olhou para a história e disse: seria ótimo se Saulo de Tarso acreditasse em mim, porque ele seria um bom apóstolo. Excelente, ele se decidiu por mim, eu vou colocá-lo na minha lista dos eleitos. Veja, contudo, Paulo deixou claro que Deus o havia separado desde o ventre de sua mãe em Gálatas 1,15. Presciência não significa meramente que Deus sabe quem vai ser salvo, mas que ele está ativamente no processo antes do tempo. No Antigo Testamento, conhecer alguém poderia indicar uma relação íntima. Números 31, 35, Juízes 21, Gênesis 19, nós vamos encontrar essa expressão. Muito antes de Pedro articular a natureza do conhecimento de Deus, o Senhor disse a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Êxodo 33, 17. Em relação ao Cristo servo, o profeta Isaías declara: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Isaías 49, de 1 a 3. O profeta Jeremias declara que Deus tinha uma relação pré-determinada com ele. Em Jeremias 1,5 está escrito: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O profeta Amós também escreveu sobre a presciência de Deus. Em Amós 3,2 está escrito: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Diante dessas referências, irmãos, a questão não é simplesmente que Deus obtém informação sobre alguém, mas ele estabelece uma relação íntima com quem lhe aprouver. Em segundo lugar, esse tipo de interpretação transforma a graça de Deus em um favor merecido, ao invés de imerecido. Ora, se a eleição significa apenas que Deus vê antecipadamente quem será salvo, então ele não escolheu soberanamente, mas escolhe por causa deles. Mas a Bíblia é clara ao declarar que é Deus quem escolhe. Em Romanos 9, o verso 11 diz: e ainda não eram gêmeos nascidos, falando de Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou mal,
para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ao verso 16 diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A palavra presciência significa que Deus sabia, no sentido especial, de escolher o seu povo antes da fundação do mundo. A ideia de predestinação está implícita no conhecimento, conforme 1 Pedro 1,20 e também Romanos 8,29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que podemos ter esperança, irmãos? Segundo, nós podemos ter esperança porque fomos salvos pelo Deus Trino. Pedro assumiu que seus leitores aceitavam a Trindade. Ele não gasta tempo aqui tentando explicar ou defender. Ele só afirma que fomos escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pelo trabalho santificador do Espírito, para que possamos obedecer a Jesus Cristo, conforme o verso 2. Deus é um Deus que existe em três pessoas, coiguais, eternas, mesmo em substância, mas distintas em subsistência. Cada pessoa da Trindade possui um papel em nossa salvação. As Escrituras apresentam o Pai como a fonte da criação, o doador da vida e Deus de todo o universo. João 5, 26, 1 Coríntios 8, 6 e Efésios 3, 14 e 15, você vai encontrar isso. O Filho é retratado como a imagem do Deus invisível, a representação exata do seu ser e da natureza, e o Messias Redentor. De acordo com Filipenses 2, 5 e 6, Colossenses 1, 14 a 16 e Hebreus 1, de 1 a 3. O Espírito é Deus em ação. É Deus aplicando a obra de Cristo no teu coração. É Deus alcançando as pessoas, influenciando, regenerando, confortando e orientando. João 14, 26, 15, 26, Gálatas 4, 6 e Efésios 2, 18 são referências sobre essa obra do Espírito. Todos os três trabalham juntos, irmãos, conforme João 16, 13 a 15. Nós podemos ter esperança, porque a nossa salvação depende desse grande Deus Trino. Por que podemos ter esperança, irmãos? Terceiro, podemos ter esperança porque a graça e a paz serão multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas, diz o verso 2. A expressão graça e paz não é simplesmente uma forma de saudação cristã. É muito mais. A graça de Deus foi o fator motivador na vida de Pedro, como deveria ser na vida de cada cristão. Ele usa a palavra em todos os capítulos dessa carta, 10 vezes no total. E a primeira palavra da epístola de Pedro, ele ilustra a graça de Deus de forma mais pessoal. O Simão que negou o Senhor tornou-se Pedro, a rocha, muito usado por Deus como um apóstolo. Isso é graça. Paz é o resultado interior ao experimentar a graça de Deus. Você não vive mais em conflito dentro de si. Você não é mais um inimigo. Agora você tem paz com Deus. Já a palavra apóstolo significa enviado sob autoridade. E mostra que as coisas que Pedro escreveu não são sugestões, mas mandamentos divinos. Ele não é o príncipe dos apóstolos, mas um apóstolo restaurado depois de sua queda, pelo arrependimento, pelo próprio Cristo, após a sua morte e ressurreição. Assim temos na vida do apóstolo Pedro um caso especial da fragilidade humana por um lado, e a doçura da graça divina do outro. Pela graça, Pedro tornou-se o mensageiro de Deus. Portanto, os cristãos vivem em um mundo hostil, como estrangeiros, mas eles podem viver com esperança. Pois o mesmo Deus que restaurou a vida de Pedro é o mesmo Deus que pode restaurar a sua vida também. Terceiro e último lugar, meus irmãos, cristãos devem viver em santidade no mundo hostil.
Ele disse, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Santidade e obediência são os temas principais em 1 Pedro. Na introdução, esses temas são realçados nas respectivas obras do Espírito e de Jesus Cristo em nossa salvação. Primeiro, o apóstolo Pedro diz que somos escolhidos pela obra santificadora do Espírito. A mesma frase é usada em conexão com a eleição em 2 Tessalonicenses 2,13. Ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação, hagiasmos em grego, significa separar, conforme 1 João 2, 15 ao 17. Mas aqui é uma referência ao trabalho inicial do Espírito, ao tomar um crente e separá-lo para Deus na comunidade do povo eleito. Deus os separa das trevas para a luz, os diferencia da incredulidade à fé. Deus nos separa do amor ao pecado e nos leva a um amor pela justiça. 2 Coríntios 5,17 dizia assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 1 Coríntios 2,16 diz que agora nós temos a mente de Cristo. Efésios 5,8 diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Notem comigo que a palavra santificação ela tem um sentido contínuo, que aponta para o processo pelo qual o Espírito progressivamente separa os crentes para Deus. Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz que Deus escolheu os crentes antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. John MacArthur acertadamente escreveu, o que começa na salvação é concluído na glorificação. A nossa vida, meus irmãos, é uma caminhada, uma longa jornada nesse processo de santificação. Em seguida, Pedro diz que somos escolhidos para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. A obediência a Jesus Cristo é o efeito ou subproduto da eleição divina. A palavra obediência, hypakoe, em grego, significa obediência ao cumprimento. Essa palavra está relacionada com o verbo ouvir, akuo. No grego clássico, se refere a um porteiro, cujo dever é responder a uma batida na porta. Assim, ela traz a ideia de responder a um chamado, ou obedecer a um comando. Para os cristãos, a obediência absoluta é a Cristo como Senhor. Portanto, devemos ouvir os seus mandamentos. E quando Ele chamar, devemos responder imediatamente, sem reservas. Mateus 21, 28 diz, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus Cristo pergunta. O segundo filho. Apesar de ter dito inicialmente que não queria, ele se arrepende, ele ouve o mandamento do seu Pai e obedece a sua ordem. Nós precisamos, irmãos, não somente ouvir os mandamentos do Senhor, mas colocá-los em prática em nossas vidas. O texto então prossegue dizendo para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Dentro da lei do Antigo Testamento havia 3 ocasiões em que acontecia a aspersão do sangue. Primeiro, limpeza. Quando um leproso era curado, o sacerdote aspergia o sangue de um pássaro, diz Levítico 14. Segundo, separar alguém para o serviço a Deus. Arão e sacerdotes do tabernáculo, por exemplo, eles foram aspergidos com o sangue do cordeiro sacrificial, quando foram santificados para o seu serviço sacerdotal, Êxodo 29 e Levítico 8. E terceiro, obediência à aliança de Deus. Quando o povo de Israel respondeu ao convite de Deus para estabelecer uma aliança,
Moisés aspergiu metade do sangue dos bois sobre as pessoas e metade sobre o altar. E o povo declarou: tudo o que falou o Senhor, faremos. Êxodo 24. Novamente, a palavra-chave na aliança era obedecer. O livro de Hebreus declara que, de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus inaugurou a nova aliança. Hebreus 9. Assim, Pedro está se referindo à limpeza inicial do pecado, que ocorre quando o sangue de Cristo é aplicado aos nossos corações, quando nos comprometemos pela fé. Obediência, olha a nossa parte. Aspersão, olha a parte de Cristo. Tal como acontece com a palavra santificação, a palavra aspersão é um substantivo ativo que também contém a ideia de um processo contínuo. Embora o sangue de Cristo nos purifique de todos os nossos pecados no momento da salvação, existe também uma limpeza contínua, repetida todos os dias, todas as vezes que confessamos os nossos pecados. Diz 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos aqueles que são eleitos pelo Pai são redimidos pelo sangue de Cristo e santificados pelo trabalho do Espírito. É bem verdade que o cristão vive em um mundo hostil, meus irmãos, mas nós devemos viver nesse mundo em santidade e nunca perder a esperança. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por instruir o Teu povo, Senhor, mais uma vez por meio da Tua palavra. Nós te rogamos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada cristã. Enche o nosso coração de esperança nesse mundo hostil. E nos ajude a viver, Senhor, em obediência à Tua palavra. É o que nós te rogamos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.